Hoje é uma noite de ceia, como eu estava compartilhando, as crianças vão estar com os pais. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Fala sobre o poder do favor. Eu já compartilhei a primeira parte dessa mensagem e eu quero compartilhar a segunda parte. Amém? Quantos querem receber a palavra do Senhor? Glória a Deus. Coloque a mão assim no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite quero receber a tua palavra na minha mente e no meu coração. Espírito Santo, fala comigo nesta hora. Amém? Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Nós já sabemos a história, compartilhamos na semana passada. José foi vendido pelos seus irmãos e foi adquirido pelo comandante do exército do Egito. Mas, verso 2, o que diz a palavra? O Senhor era com José. O Senhor era o quê? Com José. Semana retrasada nós compartilhamos sobre isso. O Senhor era com quem? Se Deus é com você, quem será contra você? Amém? O que a palavra do Senhor diz que o Senhor era com José. E o que aconteceu? Como o Senhor era com ele, que veio a ser homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quantos querem ser abençoados em tudo aquilo que fizer? Tudo aquilo que ele fazia, o Senhor abençoava. Aleluia, coisa tremenda. 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. É assim com aquele que é abençoado. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Alguém diga amém. Quantos querem bênção do Senhor em tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz? Que aonde colocar as suas mãos, o favor de Deus estará presente. Olha, meu irmão, não tem nada mais sensacional, mais fantástico do que ter favor de Deus. Amém? Então, quando você vai ver a história de José, quando você ler a história de José, você vai perceber que ele chegou no Egito como escravo. Ele havia sido vendido pelos irmãos. Lembra da história? Os irmãos o colocaram numa cisterna. Depois eles ficaram com medo do sangue clamar, de ter as mãos sujas de sangue, e falaram: então vamos vender esse sonhador, que era José, para os ismaelitas. E eles o venderam. Então ele chega no Egito como escravo, vendido pelos próprios irmãos. Depois ele vai morar na casa do comandante da guarda do Egito, comandante do exército, um general egípcio. E ali na casa daquele general, aonde ele colocava as mãos era abençoado, as portas eram abertas, ele tinha um favor. Potifar foi abençoado por causa de José, a Bíblia diz claramente, e o Senhor era com José. Mas a esposa daquele general egípcio se apaixona por José, mas ele se recusa a tocar as mãos nela. Até que ela faz uma armação para ele, ele vai preso, falsamente acusado por ela. Ela o acusa de tentar violentá-la, algo nesse sentido, mas
A Bíblia relata claramente que as mãos dele eram limpas. Ela que fez uma armação e depois o acusa falsamente. Amém, irmãos? E ele vai parar na cadeia. Ali foi uma oportunidade para ele desvendar o sonho de Faraó. Ali, e ele sai dessa situação de escravo, de um condenado na cadeia, para se tornar o primeiro-ministro do Egito. Numa reunião de 1 hora, a sua vida foi completamente transformada. Diz, ele entra escoltado pela guarda e sai coroado de glória, reconhecido como primeiro-ministro, o superintendente do Egito. Amém, irmãos? O que abriu as portas na vida desse homem? O que aconteceu? As pessoas falam, fulano tem muita sorte. Mas nós sabemos que o que aconteceu na vida de José é que Deus era com ele. O favor de Deus abriu todas as portas para ele. Amém, irmãos? Isso fez uma grande diferença. Então, o favor de Deus é o que vai te levar a receber coisas que você nem sequer espera. Pode passar. Então, o favor te leva a receber coisas que você nem merece, que você não está esperando. É o favor de Deus. Um dia de favor de Deus vale muito mais do que 1000 dias de trabalho. Não que o trabalho não tenha o seu lugar. Claro que tem. Mas eu quero te dizer algo. Quem é que controla? É muito bom. É muito bom. Tem 2 maneiras de vencer. Tem gente que vence. E vence mesmo, porque trabalha, porque se esforça. Ótimo. Mas eu vou te falar algo. Nada supera a ter bênção, favor. Quando as pessoas não estão vendendo, mas você está vendendo. Por quê? Porque tem algo que está em seu favor. Porque a mão de Deus é contigo. Favor é muito melhor que... Vale muito mais do que 1000 dias de trabalho. Um dia de favor de Deus. Quando os céus se escancaram diante da sua vida. O favor é a bênção. O favor são as portas de Deus abertas para você. É quando você nem consegue explicar o que estava acontecendo. Mas você sabe que certamente era o favor de Deus, que havia uma bênção extraordinária, algo acontecia no mundo espiritual. Amém, irmãos? É o favor que tira José de escravo a primeiro-ministro do Egito, ao segundo homem mais importante. Amém, irmãos? Então, olha para cá. Isso aqui não é uma exortação para você entrar no favor. Não é para isso que nós estamos ministrando. Eu não estou exortando você a entrar no favor. Olha, entra no favor. Eu só estou te advertindo a permanecer no favor de Deus. Porque o favor de Deus é para os seus filhos. Nunca saia da posição. Nunca saia dessa posição de estar debaixo do favor de Deus. Amém, irmãos? Os filhos de Deus estão sujeitos a ser abençoados. Estão debaixo do favor dos céus. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Quantos não querem ouvir isso dos céus? O Senhor era com o pastor Robson. Se o Senhor é com você, meu irmão, o que importa a circunstância? O que importa as outras coisas? O importante é que o Senhor é com você. Amém, irmãos? Fala para o seu vizinho aí, prepare-se para o favor de Deus. Você sabia que Deus pode e Ele quer fazer algo em comum na sua vida? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus pode fazer algo que as pessoas vão perguntar o que acontece que eu não te entendo. Ninguém está prosperando nos negócios nessa época, mas tem algo com você. E você poderá dizer,
é o favor de Deus. Porque bater no peito e dizer que é você mesmo, está cheio no mundo caído. Mas tem algo que vai muito mais do que o seu esforço, do que o seu trabalho, que é muito importante e muito bom. É ter favor de Deus. É ser abençoado. Amém, irmãos? Glória a Deus, foi exatamente o que Deus fez na vida de José. E eu quero hoje continuar a compartilhar algumas verdades acerca do favor de Deus. Primeira verdade, eu quero compartilhar. O favor é um endosso do Pai sobre você. O que é endosso, pastor? É o respaldo. É a garantia. Quando há um endosso, significa que está garantido. Amém? É o respaldo. O favor é que te respalda. É Deus que está dizendo, olha, eu garanto que esse aqui é meu filho. Ele é abençoado. Amém, irmãos? Então nós temos o exemplo de Josué. Josué, ele serviu a Moisés 40 anos. 40 anos servindo a Moisés. Talvez, naquele tempo, muita gente ouvia-se falar de Moisés. Mas Josué não era conhecido ainda. Porque Josué era o servo. Você sabe, há muitos ministérios, homens de Deus que caminharam sobre a terra. A gente os conhece, mas você sabe, sempre tem aqueles que o serviam. Talvez não era conhecido dos homens, mas era conhecido dos céus. Nesse tempo Moisés era conhecido, mas Josué não. Josué, 40 anos, ele era conhecido, sabe como? Como servidor de Moisés. É exatamente isso que a Bíblia diz. Josué, servidor, servo de Moisés. Ele o servia. Talvez para muitos era uma posição terrível. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda de Moisés, porque ele era seu servo. Aonde Moisés estava Josué o servindo. Abre aí, coloca para mim aí o Êxodo 33, dá um clique. Isso, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu o quê? Servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele era um servo somente. Talvez Josué até pensasse, esse é meu chamado. Eu vim para servir ao ministério de Moisés. E que é muito bom. Agora, Deus tinha planos para a vida de Josué. Talvez aquela posição que muitos diriam que era de segundo plano. Ele já estava ali há tempo suficiente. Mas ele era fiel. Ele era um cooperador. Ele ajudava Moisés. Embora talvez ele nem era reconhecido. Mas eu penso que nos céus havia uma voz dizendo: Josué, a sua hora vai chegar. Os seus dias chegarão. Você vai ser um comandante. Você vai ser um homem de guerra. Você vai fazer conquistas para Israel. Talvez ninguém percebesse. Você sabe, favor te coloca em lugares que você nunca pensou. Você nunca imaginou estar. Olha o que diz Josué capítulo 3, verso 7. Então disse quem? O Senhor a Josué. Hoje, 40 anos servindo a Moisés. Um dia Deus fala com ele. Um dia, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo.
Você sabe, Deus é Deus de repente. De repente vem do céu um vento impetuoso e enche toda a casa. Um dia Josué acorda, Deus fala com ele: hoje eu vou começar a engrandecer-te perante todo Israel. Favor, um dia o favor chega até ele. Amém, irmãos? O que Deus estava dizendo? Olha, você vai ser grande aos olhos de todos os israelitas. Deus está dizendo isso para ele. Amém, irmãos? É por isso que nós não podemos parar de servir a Deus. Há um princípio espiritual que é: seja fiel no pouco que Deus te colocará sobre o muito. Quem é fiel no pouco é levantado por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Existem coisas, irmãos, que são resposta para os céus. Eu falo para você, eu me alegrava tanto em ir para encontro com Deus trabalhar, mas eu vou te dizer qual que era a minha função há mais de 20 anos atrás. Eu devia ter uns 9 anos. Estou brincando. Mas lá nos humildes começos, eu ia para um encontro para carregar a televisão 29 polegadas para passar filme Jesus. Você não é desse tempo, não. Seu encontro agora já é moderno. Não é essa TV de LCD, não. Era aquela 29. Aí eu entrava, botava a televisão, né? O videocassete. Se mostrar para os nossos jovens aqui, eles vão achar que é caixa de correio. Eles não sabem nem o que é isso. Eles não sabem nem o que é aparelho de DVD, quanto mais um videocassete. Nunca viram isso. O que é isso? Mas essa era a minha função. Eu me alegrava em fazer aquilo. Talvez muita gente não estava vendo, mas eu acho que os céus se alegravam junto comigo. Eu fui tirado lá do meio da televisão de 29 polegadas. Até que um dia o pastor falou: você vai pregar no encontro. Eu falei: eu tremia, dei diarreia, dei tudo você pensar. Só de pensar em pegar microfone para pregar, né? Você imagina. E olha que eu falava em público. Mas fui pregar tremendo a primeira vez. Uns 20 anos atrás, papai me contava essa história. Mas é assim. Sei que é chato às vezes falar ilustração de si mesmo, mas eu penso que eu fui tirado de lá. Fui achado por Deus nesse contexto. Agora você olha a vida de Davi. Davi, ele não tinha uma atividade cobiçada, ninguém queria fazer o que ele estava fazendo. Davi ficava lá no campo, cuidando das ovelhas. Para os irmãos falavam acerca dele: vai cuidar das poucas ovelhas. Cuidar de ovelhas já era ruim, ainda mais poucas ovelhas. Mas ele era fiel. Ele era capaz de defender a ovelha do urso e do leão, enfrentar urso e leão por causa de ovelha. A Bíblia diz que ele foi tirado de trás das malhadas, lá de trás das ovelhas. Lá ele foi encontrado pelos céus. Por quê? Porque ele era fiel. Então o que Deus disse a Josué? Josué, eu vou endossar o que você está fazendo. Eu vou te levantar. As pessoas vão contemplar a grandeza que eu vou fazer na sua vida. Talvez você esteve numa posição irrelevante até agora, servindo a Moisés, mas eu te achei em fidelidade, Josué. Amém, irmãos? Quer fazer uma grande obra para Deus? Seja fiel no pouco. Seja fiel nas pequenas coisas. Permaneça debaixo do favor. Deus vai te achar nas pequenas coisas. Amém, irmãos? Então tem coisas que parecem que são irrelevantes, mas você precisa ser fiel a elas. Exemplo, encontro com Deus. Não importa onde você vai trabalhar no encontro, seja fiel. Célula. Se você é líder em treinamento, anfitrião, não importa. Seja fiel.
Talvez Deus vai te encontrar lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Deus acha homem segundo o seu coração, cuidando das poucas ovelhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabe, prosperidade, prosperar. Deus acha você na fidelidade no pouco. Amém, irmãos? Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um jogador de futebol. Ele não é modelo para muita coisa, não. Mas ele declarou uma entrevistadora abertamente. Porque ela perguntou se ele era crente. Ele falou, eu sou crente. Qual que é a segunda pergunta que fazem com um crente? O que é que você acha? Você é dizimista? Essa apresentadora, conhecida do SBT, entrevistando um jogador. Segunda pergunta que fez para ele. Você é dizimista? Ele falou sim, desde as categorias de base. Falou para ela. E ele deu um testemunho, achei tremendo. Ele falou, olha, quando eu estava na categoria de base, eu ganhava R$300. Eu dava o meu dízimo de R$30. Hoje que eu sou um profissional, sou muito bem remunerado, eu não posso ser infiel a esse Deus. Ela ficou assim. Quanto é o seu dízimo? Aí ele falou, isso só cabe a mim. É questão particular. Mas eu quero falar para você que eu continuo sendo fiel a Deus. Ela ficou assim olhando, com aquela cara de crítica. Mas é verdade. Por quê? Quem consegue ser fiel no pouco, ele vai ser fiel quando ele é levantado. Atividades na igreja, né? Então, quando você é escalado para algo também, seja fiel. Não importa o que seja, faça com fidelidade. Amém, irmãos? Permaneça firme e inabalável. Amém? O rei Salomão, ele diz que tudo aquilo que você for fazer, faça com dedicação e esmero. Porque para o além, para onde você vai, isso é ele dizendo, hein? Você não vai levar nada, você não vai poder fazer nada, lá não tem atividade, não tem nada para você fazer lá. Isso é o rei Salomão na sua sabedoria. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, é o tema aqui do nosso projeto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Presta atenção. Para Deus, nada que você faz é em vão. Nada é em vão. Amém, irmãos? Você sabe, e chega um momento que Deus respalda os seus filhos. Nele o nosso trabalho não é vão. Quem dá um copo de água para um profeta, a Bíblia diz que recebe galardão de profeta. Ainda mais quem dá vários copos de água, né? Vai receber muito galardão. E tinha um irmão lá no Rio que ele dava caminhão de água. Porque ele enchia a caixa d'água. Lembra disso, pastor Robson? Ele era dono de uma empresa de caminhão de água. A gente brincava com ele, com esse versículo. Quem dá um copo d'água, imagina quem dá um caminhão de água. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que a glória de Deus seja vista na sua vida, através do favor que Ele derrama sobre a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz que é certo que bondade e misericórdia vão te seguir. Aos filhos de Deus, eles já têm 2 seguidores no Instagram, a bondade e a misericórdia, que os seguirão todos os dias da sua vida. Essas te acompanham, onde você for, a bondade vai à sua frente. Bondade de quem? Bondade de Deus. Deus é bondoso com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, não há limites para onde Deus pode levar você. Não há limites para onde o favor de Deus pode te conduzir. Segundo princípio,
Segundo princípio sobre o favor, fazer a vontade de Deus vai te colocar no caminho do favor. Amém, irmãos? As pessoas dizem que os sonhos te promovem. Quantos já ouviram isso? Os seus sonhos irão promover você. Mas a palavra de Deus diz que fazer a vontade de Deus vai te colocar no caminho do favor dele. Estar no caminho do Senhor é não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita do quê? Do favor de Deus. Amém, irmãos? Então, há 4 tipos de vontades que exercem influência sobre a sua vida. A primeira delas é a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas também tem a sua vontade, que é a vontade da sua carne. Tem a vontade das outras pessoas. E tem a vontade do diabo. São essas 4 vontades. Mas eu quero te dizer algo. Olha para mim. Fazer a vontade de Deus sempre vai te colocar no favor. Eu quero até que prepare um vídeo aqui que fala da vontade. Fazer a vontade de Deus. Você precisa enxergar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, quando você ora diante de cada escolha e busca fazer a vontade do Pai, qual que vai ser o resultado disso? Favor. Na vontade de Deus está o seu favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim. Por quê? Você pode sonhar o tanto você quiser, viu, pastor Robson? Pode fazer qualquer plano. No final, o que prevalece é a vontade de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. Amém? Coloca o vídeo para mim aí. Amém? No final, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Você sabe, na palavra de Deus, a história de uma jovem judia chamada Esther. Esther, ela era órfã. Ela vivia na Pérsia, no tempo do exílio. Se olhasse a estrutura de Esther, ninguém poderia reconhecer que ela poderia realizar algo significante. Mas a palavra de Deus diz que um dia o rei estava procurando uma nova esposa para ser a rainha. E o rei Assuero decide fazer um concurso de beleza em todo o país, à procura de uma nova rainha.
E várias mulheres se apresentaram. Esther foi colocada naquele concurso. Esther nunca tinha se sonhado em casar com o rei, nunca tinha sonhado em ser rainha, nunca foi treinada para isso. Esther não era de uma família nobre. Esther não tinha esse desejo no seu coração. Mas todas as jovens do reino foram alinhadas na frente do rei. Todas eram bonitas. Todas se prepararam. Todas estavam bem vestidas. Todas estavam com os cabelos preparados, com a melhor maquiagem. E aquela que não esperava nada foi escolhida a rainha. Por que será? Olha o texto, Esther capítulo 2, verso 12. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Tudo isso para aquele concurso. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o quê? Favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete. No 7º ano do seu reinado, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o quê? Favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez o quê? Rainha, no lugar de Vasti. Amém, irmãos? Eu imagino o rei olhando o currículo daquelas candidatas. Tinham vários currículos ali. Muitas de famílias influentes, muitas mulheres bonitas, muitas com boa educação. Talvez várias opções que seriam óbvio. Agora, lembrando que Esther era judia. E isso era no exílio babilônico. Assuero era o rei da Babilônia. O rei escolheu uma mulher estrangeira e órfã. Naturalmente, ela não tinha nada para ser escolhida. O que fez grande diferença na vida dela? O propósito de Deus. O favor de Deus que estava sobre ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que faz com que as pessoas prefiram você? O que é que faz com que as pessoas prefiram o seu negócio? O que é que faz? Favor de Deus. O que faz com que pessoas prefiram o seu currículo, prefiram aquilo que você faz? Favor. Só o favor de Deus. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas tem gente muito preparada. É verdade, tem mesmo. Cheio de coisa. Estou falando para nós, que somos filhos. A chuva cai sobre todos. Estou falando para você que é filho e que dá glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando as suas qualificações não te capacitam a determinados lugares, e se você é alçado a essa posição, o sinal disso é favor. Quando o seu negócio não é o melhor da rua, mas você é o que vende mais, o sinal disso é bênção. Favor. Favor de Deus. Amém, irmãos?
que faz com que a oportunidade chegue nas suas mãos, irmãos? Favor. Reconheça Deus. Reconheça Deus na sua vida. Amém? Como uma moça sai da periferia e vai direto para o trono? Favor de Deus. Favor de Deus. Para encerrar, para que serve o favor de Deus? O favor de Deus é para cumprir seu propósito e promover o reino. Para isso que Deus derrama favor. Por isso Ele te abençoa. Porque há um propósito sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então, a pergunta seria a seguinte: por que Deus nos dá favor? Embora muita gente pense, favor não é só uma casa maior, ainda que isso seja bom, um carro melhor, mais patrimônio, apesar de não ter nada errado com isso. Mas não é isso que vai te levar ao favor. Não é por isso meramente que Deus quer favorecer você. O favor de Deus é para dois propósitos. Para que você cumpra o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para você, e para que o reino de Deus avance, para promover o seu reino. Amém, irmãos? Olha para cá. José teve favor de Deus, para quê? Para alimentar sua família, mas também para que todos os israelitas fossem salvos. Os 12 filhos. Todo mundo foi abençoado. Toda a sua casa, todo Israel foi abençoado por ele. Lembrando que Israel era Jacó. As 12 tribos são os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Todos foram abençoados por ele. Todos os irmãos foram abençoados por causa de José. Amém, irmãos? Por que Esté foi alçada à posição de rainha da Babilônia? Para que não fossem exterminados todos os filhos de Israel no cativeiro. Lembra? Lembra lá que queriam destruir a Israel? O camarada lá queria convencer o rei a fazer um édito para que todos os israelitas fossem mortos. Aí Deus levanta Esté. Por causa do propósito, ela foi alçada à posição de rainha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que Josué recebeu favor? Para conduzir o povo a Canaã. Porque havia um propósito. Por que Noé recebeu favor? Para construir a arca. Por que Daniel recebeu favor? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. E todos reconhecessem que não havia Deus como Yahvé. Não havia Deus como o Deus de Israel. Não havia outro Deus. Amém, irmãos? Então você também vai receber favor. Para quê? Porque há um propósito de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Você sabe, talvez a sua cura pode ser um canal para a conversão e salvação da sua casa, da sua família. A sua prosperidade pode estar ligada ao propósito de Deus. Aqui, o nome do Senhor seja reconhecido por causa do favor que foi derramado sobre a sua casa. Talvez uma promoção que você receba no trabalho vai abençoar a obra de Deus. Amém, irmãos? Claro que nós estamos falando aqui para uma igreja de vencedores. A Bíblia diz que há um futuro glorioso diante de nós. Eu creio completamente nisso. Amém, irmãos? O fato é que quando você permanece no favor, Deus te respalda. A melhor coisa é ser chamado pelo nome do Senhor. É quando há o respaldo de Deus naquilo que você faz. Amém, irmãos? 3 atitudes que vão permitir que você permaneça no favor. Primeira delas, você tem que se alegrar no Deus feliz. Há
um Deus que é feliz em te salvar. Muita gente pensa que Deus está chateado com você. Deus não é um Deus que está lá no céu indignado. A Bíblia diz que Deus é feliz conosco. Por quê? Por que Deus é feliz com você? Por causa de Cristo. Não é porque você é bonzinho ou eu sou um cara legal. Não. Não tem nenhum que passou por essa terra e não tenha cometido pecado. Só Cristo. Deus é feliz conosco por causa de Cristo. É isso que nos recomenda diante dele. Amém, irmãos? Lá em Neemias, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais, por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Interessante, é a alegria do Senhor que é a nossa força, não a nossa própria alegria. A Bíblia diz que a nossa força é a alegria do Senhor. Agora, será que você pode dizer que Deus está alegre? Se a minha força é a alegria do Senhor, qual é a alegria do Senhor? Olha o que diz Sofonias 3,17. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor é alegre com você. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus se alegra com você com intenso júbilo. Se alegrar em você já é bom. Agora, se alegrar com intenso júbilo é muita alegria. Então, essa é a alegria do Senhor, irmãos. O que é a alegria do Senhor? É Deus olhar para você e te ver perfeito em Cristo. É Deus enxergar você perfeito em Cristo. Então, não é uma alegria baseada no seu bom comportamento. Deus não se alegra em você porque você se comporta bem, até porque você não consegue fazer. Deus se alegra em você por causa da justiça da cruz. Por causa de Cristo. O que nos recomenda é Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando você se torna justiça em Cristo, por isso que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Por quê? Porque quando as pessoas vêm acusar você, você fala, olha para Jesus. Vai ter com ele, não sou eu. A minha justiça é Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Por isso que quem é justificado pela fé no Calvário, a Bíblia diz, tem paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, tenha paz com Deus. A paz com Deus só é para aqueles que são justificados pela fé. Aí Deus se alegra. A alegria do Senhor é olhar para nós e ver Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quanto mais você vê o céu sorrindo para você, mais você compartilha da alegria do Senhor. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua força. Então, o evangelho da graça é o evangelho de um Deus feliz. Não é de um Deus irado. Graça de Deus é o evangelho de um Deus que é feliz em te salvar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que faz desse Deus feliz? É quando pecadores vêm a Ele. Amém, irmãos? É quando Ele pode perdoar os pecados pela obra da cruz. Isso faz Deus feliz. É quando o sangue de Jesus pode te justificar. Não é a justiça própria, homens cheios de si. É homens que dependem do sangue do Calvário. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Deus é feliz, porque sabe que a obra não foi em vão. Agora, quando alguém bate no peito e fala, eu me justifico, eu não preciso do Senhor, está tornando a obra do Filho em vão. Ele vai viver baseado na justiça própria. Ai daquele que bate no peito e diz que não precisa. Deus é feliz quando Ele vê aquele que precisa do sangue. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando é que Deus se entristece? Quando você se considera justo e merecedor de alguma coisa, pelos seus próprios méritos. Agora,
quando você se achega confiadamente ao trono da graça, baseado na obra da cruz, a Bíblia diz que o Senhor é feliz. Segundo princípio, para nunca sair da graça. Fala para o seu vizinho aí, ande em humildade. A palavra de Deus diz claramente que Deus faz o quê? Resiste ao soberbo. Diga comigo, Deus resiste ao soberbo. E faz o quê? Dá graça ao humilde. Agora, quem que é o humilde, afinal de contas? Deus resiste a alguém. Quem? O soberbo. Quem que é o soberbo? Aquele que diz, eu me justifico. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso da obra da cruz. Eu não preciso desse sangue derramado. Eu sou bom por mim mesmo. A Bíblia diz, esse é o soberbo. Deus resiste a ele. É por isso que na oração do publicano e do pecador, o publicano saiu justificado. Porque ele dizia, ó Deus, sê propício a mim que sou pecador. E o fariseu dizia o quê? Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse pecador que apronta, que faz isso, que faz aquilo. A Bíblia diz que esse saiu de lá com problemas com Deus. E o publicano, que só falava, Senhor, nem conseguia nem olhar para nada. Ele só falava, ser propício a mim, pecador. Ser propício fala da propiciação. Seja o meu sacrifício. Isso que ele estava dizendo. Me justifica, Senhor. Faz algo por mim, eu preciso. Amém, irmãos? Então não tenha receio de se humilhar diante de Deus. Você sabe, eu penso que só pode ser humilhado quem não é humilde. Porque quem é humilde, ninguém pode te humilhar. Sabia disso? Ah, você não é... Amém, tá bom. Ah, porque... Tá bom, você tem razão. Você tem razão. É porque... Eu sou pior do que você está pensando. Você tem razão. Quem pode humilhar alguém que já está morto? Que já está na cruz? Quem pode? Amém, irmãos? O fato é que quanto mais você se humilha diante do Senhor, mais favor você recebe. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, ou seja, ele crescia em favor. E por que ele crescia em graça e favor? O menino Jesus crescia em graça e em favor, diz a Bíblia. Exatamente assim. Por que aquele menino crescia em graça e em favor? Porque simplesmente ele era Deus e ele se submetia à mãe dele, que era pecadora. Apesar que tem uns aí que dizem que ela é a rainha dos céus. Não tem respaldo em lugar nenhum, mas tudo bem. Mas ela era pecadora e ele se submetia, por isso é que ele crescia em graça e em favor. Porque ele se humilhava. Porque sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo. E se achou na posição de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele cresceu em graça e em favor. Amém, irmãos? Não tem nem como homens mortais avaliar tanta humildade como do Cristo. Amém, irmãos? E finalmente, para você nunca perder o favor, espere o tempo do Senhor. Você sabe, a herança do pai, olha para mim aqui, era para o filho pródigo. Por que ele não recebeu? Porque não soube esperar. Ele tinha direito a toda aquela herança, mas ele falou, não, me dá a minha parte. Qual que é o problema do pródigo? Ele não soube esperar o tempo. Esse que foi o problema dele. A herança era dele, só não era o tempo de recebê-la. Amém, irmãos? Agora, quando ele pede a herança ao pai antes do tempo, aquilo era desonra. Desonra. Você imagina um filho falar, me dá aí o que é meu. Desonra. Amém, irmãos? Por isso que ele vai e gasta tudo que tinha. Até ao ponto de passar fome e comer bolota de porco, diz a palavra do Senhor. Então,
Você não tem que ficar desesperado porque as coisas parecem que ainda não aconteceram na sua vida. Continue honrando a Deus. Continue servindo ao Senhor. Continue sendo fiel no pouco. Eu sei que chega um momento que Deus respalda você. Que o céu se abre diante de você. Amém, irmãos? Você sabe, um estalar de dedo do Senhor, Deus tira você da obscuridade e te coloca na posição de notoriedade. Foi assim com tantos homens de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus pode te levar num novo nível. Ó, de fluir de vida, de bênção, de favor sobre a sua vida. Amém, irmãos? Você sabe, Deus pode fazer coisas com que as mãos do homem não alcancem. Deus pode te surpreender abrindo portas que você é incapaz de sequer sonhar com elas. Amém, irmãos? Então, às vezes preocupamos com o tempo. Temos que nos preocupar com o tempo. Temos que nos manter fiel a esse Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Mas com efeito, há necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Temos que perseverar, simplesmente, em fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para cá. José sofreu 13 anos na cadeia. Você pode imaginar alguém preso durante 13 anos? Em 1 hora, todos os seus problemas foram resolvidos. 1 hora. Numa reunião de 1 hora com o faraó, tudo foi solucionado na sua vida. 1 hora apagou uma história de 13 anos de sofrimento. 1 hora. Você sabe que em 1 hora Deus pode mudar completamente sua vida, a sua história. Amém, irmãos? Quantos creem nisso, diga amém. Então, esses dias nós também vamos experimentar o poder do favor de Deus sobre as nossas vidas. Quantos creem nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Então vamos ficar de pé nesse lugar. Vamos participar da mesa do Senhor, tendo essa convicção no nosso coração, que o favor de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Quantos creem que o favor de Deus já foi derramado sobre você? Quantos creem que é uma porta aberta para você dos céus, que Deus quer te abençoar nessa noite? Quantos creem nisso, diga amém. Feche os seus olhos então, coloque a mão no seu coração. Comece a declarar: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que o Seu favor já foi derramado sobre a minha vida.